Oi gente, mais um vídeo para o canal Azingeri e hoje eu vim falar um pouco sobre essa parceria que eu estou fazendo com o Ile Atelier, que é o projeto da UFRJ, do Africanize Quilombar. Eu recebi o convite do pessoal do Ile Atelier e a gente começou a fazer um trabalho muito legal para pensar a arte, né, aqui no cenário do Rio de Janeiro, pensar os artistas negros nesse cenário do Rio de Janeiro, saindo um pouco da minha relação apenas com o teatro negro e ampliando para as artes, então num sentido mais macro. Então fotografia, não só a performance, né, do corpo, mas também a arte plástica, a escultura. E então eu trouxe essa ideia de usar o canal como ferramenta para massificar os debates que a gente vai ter nas mentorias e também na grande exposição, né, do dia 2 de novembro, que a gente vai fazer no Pense, para apresentar as artes, né, que foram mentoriadas, o produto dessa arte, inclusive botar para venda, né, e trabalhar essa relação de arte, artista, produto, circulação de dinheiro, black money, enfim, mais ou menos isso. Então eu resolvi convidar o Candê Costa, que me convidou, né, junto com a Marisa, primeiramente, para fazer parte, para integrar o projeto do Africanize. E foi muito maravilhoso, porque eu sou a maluca das artes, gosto muito desde sempre, então foi um presente, assim, né? Eu ainda vou fazer, na mentoria também vai servir para mim, enquanto artista, que eu também vou fazer no processo curatorial da minha performance que eu estou trabalhando e tal. No dia 2 também vai ter, além do curso que eu e Candê vamos dar, o curso livre, vai ter também a performance de asa, né? Candê, por favor. Tá muito lindo. A gente ficou muito feliz de convidar você e de você topar. A gente ficou... É isso. Ela topou, cara! Como não topar? Fechou com a gente, porque assim, a gente tava já nesse processo Ile Atelier, um projeto da UFRJ, né? Em que a gente articula arte e negritude, né, principalmente dentro das pesquisas da performance arte, assim. Porque a performance é um elemento e um elemento da arte que foi muito bem estudado, desenvolvido pela população negra, tanto na África há milênios, quanto no Brasil há centenas de anos. Exatamente. E também a população indígena, né? E aí fica interessante, assim, essa visão bem contextualizada que você produziu de muitos estudos e de muito tempo, né? Porque a gente sabe também que a nossa universidade ela não tem o conteúdo necessário para a formação nesse tipo de estética, nesse tipo de perspectiva. E então eu sei que é muita dedicação sua, assim, por fora. Não, e é justamente isso, assim, que me deixou muito entusiasmada, porque a academia está sempre colocando a estética e a performance, né? A estética da performance muito localizada na Europa, né? Os estudos e aí, consequentemente, localizada em pessoas brancas, como se só existisse esse tipo de performance e fazendo todo o apagamento performático Sim. de ser e estar negro no mundo, né? E aí pode pensar tanto no continente, com as danças, com os rituais, com as performances da vida, com as performances da feira, com as Sim. performances das relações de aquilombamento. A gente pode pensar também nos povos não africanos, mas também não brancos, né? Da Oceania, né? A gente tem ali os aborígenes pensando fazendo várias performances também. Podemos trazer para os indígenas, né? E aí, para mim, foi muito interessante pensar a mentoria, né? Para pluriperspectivar, mais uma vez, que é arte, né? O que é arte, entendeu? Cara, a arte é um elemento da nossa sociedade, da nossa humanidade, assim, uma das nossas perspectivas humanas, assim, uma das nossas dimensões. É uma produção de reflexão muito culturalmente situada, né, referenciada, assim, e que ela vai começar a ser muito definida pelos processos historiográficos europeus, né, como um elemento
autodefinido, né? Identificado apenas pelas representações da própria branquitude europeia, assim, né? Então cria esse discurso de legitimidade apenas desse processo, fazendo o que você falou mesmo, esse apagamento histórico geral. Né? E eu penso em várias coisas em relação a isso. Eu penso mais na agência da arte, assim. Eu acho que é importante a gente pensar na arte enquanto agência. E o que seria isso, né? A agência da arte é entender que a arte ela tem uma perspectiva de ação e de movimentação do status quo, né? Então, quando a gente tem uma arte que é pluriperspectivada, ou seja, uma compreensão de arte que partam de várias formas de ser e estar no mundo, essa arte ela acaba sendo maior transmissora, uma maior refletora da coletividade que ela está inserida, né? Porque a arte ela tem vários papéis, né? E eu sempre destaco 2 papéis importantes para pensar, por exemplo, a arte negra ou a arte afro-brasileira, enfim, pensar essa arte não eurocêntrica, né? Que é o primeiro papel, é o eu refletor coletivo. Eu criei esse conceito no mestrado para dar conta da poesia moçambicana, né, determinada poesia moçambicana, que é quando a arte ela se dedica a refletir, né, a coletividade. A arte e negritude, né, costumam ser artes que trabalham esse viés refletor coletivo, né, arte que trabalha com a questão social, né, de classe, de gênero, né, questão territorial, costumam ser questões que são de ordem coletiva, mesmo quando está ali trabalhando o indivíduo, né, a sensação individual. A projeção dessa arte, ela dialoga com toda uma coletividade que se insere ali, né? Então eu entendo que esse tipo de desdobramento da arte é interessante para a gente pensar. E também o segundo, que eu conceituei também no mestrado como o lirismo dos afetos, que é quando o artista ele não está preocupado conscientemente em pensar e refletir os dramas existenciais coletivos, por exemplo, os dramas de humanização da população negra, por exemplo, mas ele está muito mais preocupado em lavar, em quarar, em esfregar as suas feridas subjetivas, né? Que podem sim ser oriundas do processo coletivo de racismo. Mas aquele artista, naquele momento, ele quer se despedaçar ali, se abrir enquanto sujeito na sua subjetividade. Os dois papéis, né, dentre muitos que a arte tem, são muito caros para pensar. É uma massa muito cara para a gente que é artista negro para pensar a nossa inserção num cenário, num território como o do Brasil, que sofre genocídio, está em Maafa e ainda luta pela sobrevivência. E não fala sobrevivência, entende? Onde nós inovamos? Não, a gente inova, né? Eu acho impressionante que o ser artista negro atuante dentro da negritude, né? É um processo inovador, mas não porque ele foi inventado agora, né? Não é porque ele surgiu agora no mundo. Olha, agora tem artistas negros, artistas negras. Não. Dentro das agências da arte, como ela fala, a gente tem a teoria da arte, que é uma teoria institucional, que fala que, na verdade, a arte ela é definida pelas pessoas que participam. Exatamente. É aquela que é definida pelos seus interlocutores, artistas, curadores, né, compradores de arte, espectadores, os sistemas de educação que trabalham em arte e educação, essas obras. Então, a gente está falando de uma estrutura, de um grupo de recursos destinados a essa área. E também é uma estrutura de poder. Totalmente. É isso. E é muito influente, porque são as normas estéticas que vão pautar as produções de novos produtos, que vão pautar as outras, o domínio dessa subjetividade coletiva. Exatamente, o modus operandi como a estética vai caminhar dentro da indústria cultural. E indústria cultural, quando a gente fala de indústria cultural, a gente está falando de indústria supremacista de poder anglo-eurocentrada, né? É importante também
definir, né, localizar o que a gente está chamando de indústria cultural, por mais que nós tenhamos também no Brasil a grande indústria cultural, que é, por exemplo, essas redes televisivas, né? Mas nesse caso em específico eu estou falando de Hollywood mesmo, né? Um pouquinho mais localizado ao norte. Eu acho que é interessante pensar assim, a gente sempre esteve presente enquanto representações dos nossos corpos. Só que essas representações não são feitas por nós mesmos. São feitas por artistas brancos, artistas que aplicaram nessas representações todos os seus sistemas, né, racistas, eugenistas, e que a gente vê todo o seu conjunto de toda essa crenças arte e valores moderna contemporânea, assim. E aí, antiga também. E aí eu acho legal pensar o belo. Eu acho que é extremamente necessário, inclusive eu acho que é tema, né, de um dos encontros da mentoria, refletir um pouco sobre o belo, assim, o que é o belo quando se trata de uma arte produzida por pessoas que não são consideradas belas, né, dentro da sociedade ocidental. Porque o belo na sociedade ocidental, a gente já falou num vídeo anterior, que é o Leonardo DiCaprio, né? E a gente está muito distante da escala da escala do belo de humanidade. Então, o que é o belo pro Ocidente? O belo pro Ocidente, na dança, o belo pro Ocidente é o balé. E o balé pede um corpo que não inclui os nossos corpos negros, né? Então, por exemplo, o belo, né, na moda são mulheres longilíneas, né, narizes aquilíneos, cabelo, né, liso. Então ele também não nos encontra, né? A gente não acaba não tendo lugar do belo na moda. Com certeza isso mudou de um tempo pra cá. A gente com certeza tem mais inferência nesses espaços de poder. Essa é apenas a dimensão política da questão. A gente precisa realmente tomar esses espaços para simplesmente aplicar os nossos trabalhos e também ter a possibilidade de ser artista no país. Porque ser artista no nosso país demanda a participação desses espaços. Se nós, negros e negras, não temos como participá-los, então está dizendo, isso significa que não podemos escolher sermos artistas na nossa estrutura. Então, essa é uma questão de poder. A gente precisa realmente estar nesse espaço e desenvolver blocos. A inovação, ela é um processo, né, do desenvolvimento do trabalho, do artista estético, com a sua própria narrativa, né, e em contraponto com a comunidade artística também. Então, o desenvolvimento estético, né, essa inovação, ela sempre houve na história, porque existe também uma visão criada por Hegel, né, da África como um continente histórico. Justamente esse, senhor. São essas pessoas. É como se a gente ficasse naquela onda eternamente, há milhares de anos, como se na verdade a cultura africana fosse uma eterna reprodução. E aí volta a ideia do belo, assim. Eu acho que há uma dificuldade para os olhares críticos eurocentrados para compreender que o belo, ele é na estrutura da própria arte. Sim. Porque de alguma forma o Ocidente ele compartimenta tanto as coisas que ele quer que tenha um compartimento do belo, entende? Por exemplo, a grande questão sobre o que é o objeto de arte. Uma máscara africana, ela é um objeto de arte ou ela é um objeto ritualístico? Porque o Ocidente vai olhar como os dois separadamente, só que o nosso civilizatório vai dizer que a arte desse objeto está na sua manifestação enquanto objeto ritualístico, entende? Porque tudo é integral, nós não somos recorte. Quem gosta de recorte é tesoura. No final das contas é importante um olhar descolonizado, né? E voltando mais uma vez para terminar essa questão do belo, eu acho que está havendo uma mudança do cenário a partir de tensionamentos lúcidos sobre verdades universais. Então eu não acho que seja uma mudança só apenas no âmbito artístico. Eu acho que pessoas não hegemônicas, né, em sentido amplo, estão começando a questionar nas múltiplas áreas as verdades universais, a universalidade da verdade, ou seja, a universalidade da humanidade, porque a gente sabe que não somos todos humanos, embora biologicamente sejamos todos humanos, a humanidade serve para uns e não para outros, né? Então, dentro dessas várias categorias, política, economia, classe, serve para uns, não para outros. A arte também. Com certeza. Entende? Então, até mesmo o olhar de uma pessoa que gosta de arte, ele direcionado a uma arte negra, ele às vezes ele é até destituído da semiótica da arte.
só por ser dentro do cenário da arte, das galerias, dos museus e das exposições, por exemplo, as pesquisas indicam que a gente é menos de 10%. Olha isso. Em uma totalidade de homens e mulheres negros e negras. Então a gente tem realmente uma total barreira, ela é nítida, ela é física, ela é uma entrada impossibilitada. Uma das questões da nossa mentoria é essa, é possibilitar a inferência. Aí, além da barreira, transgredir esse tipo de freio das nossas licenças criativas, dos nossos processos criativos. Além de conseguir preparar um pouco mais os artistas para eles conduzirem uma narrativa mais conceitual dos seus próprios processos artísticos também. Então, é pensar a autodeterminação desse artista negro enquanto agente da sua própria arte. Então, a gente vai se dedicar também a um encontro para pensar quais são os atos político-poéticos de sobrevivência para a permanência desses artistas no cenário da arte no Brasil. Porque a arte no Brasil ela é extremamente excludente e elitista ainda em 2019, sabendo que o século XXI é um século das tensões identitárias, né? Então, é um tema extremamente urgente. E eu acho interessante que tem toda essa estrutura. A gente está pensando em como inferir já dentro das instituições pré-existentes, como galerias, museus, né, dentre todas as outras formas, mas também na proposta de criação de outras frentes, né, de ampliação desse mercado, de atenção de outras maneiras, né, para a galera poder se autoproduzir também e continuar nesse movimento, né, para conseguir inferir na arte. A gente precisa de mais artistas mais lúcidos, né? Artistas mais lúcidos, não que não existam, mas na verdade existem, porque ser artista negro é ter um estágio de lucidez, né? Mas de alguma forma a gente entende que poderemos auxiliar conceitualmente, né, de solidificar o conceito da arte desses artistas mesmo, ajudar nesse sentido, mas sobretudo instrumentalizar, refletir sobre caminhos de permanência. A gente precisa, enquanto artistas negros, permanecer, porque a arte ela é o nosso maior agente de modificação do sistema que opera sobre os nossos corpos, né? Porque uma coisa é uma Azingeri fazendo 10 mil vídeos sobre racismo, estrutura de poder, sistemas de opressão. Outra coisa é um artista fazendo uma obra de arte que vai bater diretamente no seu emir, na sua alma, no seu ocan, no seu coração. Então a arte ela é um potente agente porque ela vai lidar diretamente com estruturas fundantes do seu ser que a linguagem não vai abarcar. Então, artistas que conseguem dominar esse poder energético da arte, esses artistas têm o mundo nas mãos. Tá aí a performance. Então, esses estudos da performance, eles permitiram chegar nesse lugar, né? Permitiram a gente criar uma visão muito mais complexa de objetos, isso, né? E uma nossa relação com eles, né, muito mais aprimorada. Porque realmente tem essa divisão da apreciação visual estética distante, né? Exatamente. Que consegue reduzir todas as outras culturas como algo estanque do significado que aquelas obras tiveram originalmente. Então, até mesmo a própria concepção do espaço da performance, né? Qual é o espaço da performance? Porque a gente sabe que falar de performance, sobretudo aquela de movimento de corpo, para artistas negros, a gente está falando diretamente de rua. Né? A rua ela é, na sua grande maioria, o grande palco e grande local de agência para os artistas negros hoje no Brasil. Então, já quebra toda a expectativa eurocêntrica de performance que pede um palco ou um espaço, um palco italiano, né? Ou um espaço com artista, plateia, tudo muito estanque, tudo muito marcado, né? Então, esse, por exemplo, pode pensar que sejam algumas possibilidades de modificação e tensionamento, né? Desse status quo de performance, o que é a performance, né? Para o Ocidente, né? E eu acho também que é legal pensar a performance enquanto a partir de materiais
que saiam do lugar comum que a própria performance diz que deve ter na performance da negritude. Por exemplo, sempre de pés descalços. Sempre de pés descalços, né? Nada contra os pés descalços, Já foi mas qual feito. é o fundamento? Já foi feito muitas vezes. É isso. Folhas no chão, né? Qual que é o fundamento? A gente Quais entende, folhas? né? Sempre tem uma Você folhinha, né? E, o trabalho com o arquétipo dos orixás. Claro que a gente vai trabalhar, a ancestralidade é a estrutura, mas a gente pode também pensar em novos instrumentos para que possam fazer da performance, trazer um novo fôlego para a performance. Eu acho que é pensar isso, né? Complexificar em referências, Isso. Apresentar como também essas E dialogar com a estruturas tradição. já foram representadas na arte, né? Como já foram, como é que eu posso, a partir dessas representações, que a trazer um gente novo pode, fôlego, né? É um modelo de mentoria. Ele funciona no sistema da consultoria. Nós então viemos aqui para representar esse grupo consultivo que vai apresentar elementos que podem contribuir com o trabalho dos próprios artistas, principalmente em processo, principalmente em referências e também no debate da Conceitual, né? Isso, da construção conceitual de cada um. É isso, porque a arte, justamente por ser essa grande potência mobilizadora e organizadora também, ela precisa, nesse momento de Brasil, ela precisa ser solidificada conceitualmente para fazer frente direta com esse estado de genocídio que a gente vive. Por exemplo, entre um dos nossos muito BOs de povo, né? Mas, então, pensar essa mentoria, ela foi nesse sentido de alguma forma, agregar conhecimento a esses artistas e receber conhecimento também desses artistas, porque esse negócio também de que a gente é um poço de sapiência e só joga para frente, isso é bastante ocidental, né? A educação da nosso eixo civilizatório, ela se faz pela partilha, entende? Mas, e pronto, é pela partida. A gente também vai aprender, cara. É isso. E aí a ideia são 5 encontros, né, que a gente vai trabalhar. 5 encontros com esses 10 artistas que já estão selecionados. E a gente confere lá no Facebook e no Instagram. Lista, a gente tem um Instagram, vai aparecer tudo aqui, né? Faz assim, ó, bota a datinha aqui do lado. Aqui. Não, vai aqui mesmo, porque é o teu ângulo que vai favorecer mostrar essas informações, eu acho. E aí serão 4 encontros de mentoria, né? Dividido em trabalho filosófico, conceitual, artístico conceitual e o trabalho de prática mesmo, a intervenção mesmo nas performances, trazer questionamentos, fazer mesmo uma interface crítica, que eu acho que inclusive é uma demanda dos artistas negros, né, no cenário nacional. E aí então vão ser esses encontros no mês de outubro, de forma que a gente vai entregar o produto, né, artístico dessas mentorias no dia 2 de novembro, né, que vai ser dividido lá no Pense, aqui na Lapa. E esse dia 2 de novembro, que é o feriado, então um dia que é um sábado e é feriado, então não tem desculpa para perder. Então, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento, eu e Candé vamos dar o curso África e Diáspora, Caminhos Pluriversais na Arte, que vai ser um grande apanhado, né, das 5 mentorias, né? Então, já vai ser para a galera que está interessada no tema, quer, né, chegar um pouco mais junto na discussão sobre arte. E aí vai acontecer no dia 2, às 2 da tarde, tem link da inscrição. Para a mentoria não dá mais para se inscrever. Eu ia falar isso, se você não conseguir se inscrever para a mentoria, já que o resultado já saiu, você pode fazer o curso, entra aqui, clica no link para fazer a sua inscrição. Isso, e também aguardar, ficar ligado para a próxima mentoria, porque esse é o primeiro de muitos, né? É isso, sim. Tudo nosso, né? E também no dia 2, depois desse curso que eu vou dar com o Candé, que é um curso livre, aberto à comunidade, né, aos interessados no tema, nós vamos ter a exposição, o lançamento mesmo da exposição, em que as performances vão ser apresentadas, enfim, e vai ter o produto para a venda, porque é isso, a ideia da mentoria é, no fim, que a gente tenha um produto de obra de arte qualificado, né, para que ele possa ser inserido no mercado
de arte carioca e ser adquirido e você ter, né, quem sabe, uma peça genuína feita por Asa Ingeri. Produzir é importante porque apresentar esse material de forma pronta para troca com o outro, né? Para essa entrega à comunidade, tanto observadora, crítica, quanto os mantenedores dessas obras, né? Aqueles que adquirem, colecionam, né? E financiam a possibilidade de pesquisa desses novos artistas, desses novos agentes estéticos na sociedade, que estamos criando novas formas que agrupam, representam, né, e possibilitam uma outra reflexão sobre a nossa realidade. Então, é para isso que a gente está aqui, para promover essa outra estrutura. Lucidez e foco e luta pela equidade entre os povos nessa sociedade chamada Brasil. Então se inscreva no canal, bote o sininho de inscrições. Na descrição vão ter as referências que a gente usou nesse vídeo, tá? Então link e tudo mais, é isso, é nóis, é Blair. Tchau, oi, ationando. Beijo e curte, hein? Tchau!